Todos pensavam que ele era um órfão patético cujos pais foram buscar leite e nunca mais voltaram. Mas ele treina para se tornar o mais forte guerreiro espiritual. Li Yang-M era um perdedor patético que vivia no mundo dos fantasmas mágicos e espíritos mortais ao lado de seu pai Chao, que é o protetor e líder da região, e de sua mãe, que acabara de dar à luz seu irmão mais novo Yan. Como o jogo de arrancada de seu pai é fraco, assim como ele, até mesmo seu irmão é completamente inútil e não tem energia espiritual. Por causa disso, não só seu pai, mas até mesmo sua mãe os deixa no meio da noite para buscar leite. Ele acha que seus pais voltarão logo, mas assim como meu pai, eles nunca voltam. Além disso, um completo idiota chamado Liu se torna o novo líder da área, que odeia crianças feias e acaba dando um tapa em Liang. Exatamente como meu ex-abusivo. Ele declara que é o novo líder da rua e convoca seu espírito rei para exibir suas bolas grandes para o garoto sem o consentimento dele. Ele pede ao rei que jogue o garoto do penhasco, pensando que ele é apenas um espírito, mas descobre que ele tem muitos poderes mágicos latentes. Enquanto Liu ainda estava pensando no que fazer, Yan começa a chorar, o que irrita King, que agarra o garoto e tenta jogá-lo para fora do mundo espiritual. Mas Liang o arranca de suas mãos e salta para o reino humano para salvar seu irmão. Ele monta um acampamento embaixo de uma ponte e rouba lojas para sobreviver e alimentar seu irmão. Mas o lojista capitalista dos Estados Unidos não tolera essa perda, então envia seu assistente para buscar as crianças. A assistente Eda Ur encontra o esconderijo de Liang embaixo da ponte e consegue convencê-lo de que ele não é um inimigo. Ele se oferece para levá-lo a um orfanato, mas Liang diz e recusa a oferta. De alguma forma, ele sobrevive como um sem-teto comum. Mas em um dia de inverno, Yeon-un fica doente. Liang o leva ao hospital, mas o sistema de saúde chinês também é uma merda como o americano, e o médico se recusa a tratá-lo sem dinheiro. Sem opção, Liang vai até Eda e pede que ele o leve para o orfanato. Lá, Liang toma um bom banho quente e faz uma refeição saudável, mas percebe que seu irmão está desaparecido e sai em busca dele. Acontece que Eda acabou de vender Liang para um homem rico e pervertido, e jogou seu irmão Yan no lixo, onde seu traseiro fraco pertence. Liang ataca-o, mas Eda o cala e o entrega ao seu novo mestre, que pede à sua empregada que o espanque até que ele o obedeça. Mesmo depois disso, Liang se recusa a abandonar seu irmão e desperta o espírito guardião chamado Yujin, que estava dormindo dentro dele. Ele foge da casa deles, encontra Eda, antes de forçá-lo a revelar a localização de seu irmão, e o rouba em troca de dinheiro. Depois de encontrar seu irmão, ele corre imediatamente de volta ao hospital e joga dinheiro no rosto do médico, dizendo-lhe para tratar Yan imediatamente. 4 anos passaram, Yan e Liang cresceram. Agora, administram uma oficina de carros, enfrentam valentões com Yujin e roubam dinheiro deles. Eles também adotaram o estilo de vida sem teto profissional. Um dia, Liang decide retomar sua casa com Yan, mas descobre que a rua Demon virou uma favela com fantasmas malignos caçando espíritos inocentes. Yan quer ser um herói e tenta salvar uma garota que está sendo assediada por um fantasma, mas ele só irrita o fantasma, forçando o espírito de Liang. Yeojin tem que salvar seu traseiro patético. Liang pede à garota burra que cuide de seu irmão feio, enquanto ele se junta a Yujin para lutar contra o fantasma. Eles usam alguns golpes combinados para afastar o fantasma, e em troca, ele joga uma pedra gigante neles. Felizmente, Eugen corta a pedra em pedaços e manda o fantasma pelos ares antes que Liang acabe com ele batendo-o no chão. A notícia do retorno dos irmãos chega a Liu, e ele os prende no portão da Rua dos Demônios com um exército de fantasmas. Liang diz a Yan para correr e se esconder enquanto ele enfrenta Lu sozinho. Lu convoca Ting, que ataca Liang, mas Eugen o impede usando toda a sua força. Mas não é forte o suficiente para derrotar Ting e é derrubado no chão. Lu ri dele por ser um grande perdedor e revela que seus pais foram mortos por um espírito muito forte. Isso abala profundamente Liang, que acaba ficando deprimido ao ser vendido para Santong, o chefe de Lu, enquanto Yan se esconde com o espírito mudo. A garota de volume 0 protege Liang dos fantasmas, mas o estresse a leva a sucumbir ao lado negro. Santong então leva Liang para a Ilha da Morte, conhecida como a Ilha Epstein dos Espíritos, onde as crianças são treinadas para aprender a controlar seus espíritos protetores. Li Yang não tem tempo para isso, e pula no mar para fugir. Mas até um altere nada melhor que ele. O instrutor o resgata e o envia ao mar, onde encontra valentões. Ele tenta chamar Eugen, mas nada acontece, pois os poderes espirituais estão desativados, como os de Stephen Hawking nesta ilha. Os valentões começam a bater nele. Mas então Liu, um garoto de cabelos brancos, chega e convoca seus 3 espíritos guardiões para espantar os valentões. Liu fica sabendo que Liang quer escapar da ilha para proteger seu irmão, e se oferece para ajudá-lo a sair dela. Eles sobem até o topo da torre da ilha, onde Liu revela que a única maneira possível de escapar desse lugar é pular no mar dessa altura. Como esse lugar é falso e o mundo real está localizado no fundo do mar, Liang confia em seu novo amigo e pula no mar. Ele continua afundando e consegue sair do mundo real, onde um pescador o resgata.
Ele pega carona até a Demon Street e pensa que finalmente poderá ver seu irmão novamente, mas descobre que Lug se tornou um ditador e força os espíritos normais à escravidão. Quando eles perdem a esperança e se transformam em fantasmas, ele os faz competir em jogos de lula e depois recruta o mais forte para seu exército. A senhorita Misero Volume ainda está escondida. Yan e um espírito antigo revelam sua localização a Lu por uma revista Playboy. Os fantasmas de Liu os encontram. Yan tenta proteger Hou, mas é inútil e leva um tapa. O Wong Ghost pega o garoto, mas Lian chega e afasta o fantasma. Enquanto pede desculpas ao irmão chorão pelo atraso, Yujin derruba todos os fantasmas. De repente, eles percebem que algo dentro de Hu está estalando, e percebem que ela se voltou para o lado negro por causa de seus medos. Ela ataca Yan, mas antes que possa fazer isso, Liang ordena a Eugen que a afaste. O pobre Yan se recusa a acreditar que a gentil Hu possa se transformar em um fantasma e começa a chorar. Liang só quer acabar com o sofrimento dela, mas Yan declara que não permitirá que ele a machuque. Liang diz a Yujin para soltar a garota para que seu irmão aprenda uma lição. Quando ela tenta atacar Yan mais uma vez, ele finalmente percebe que seu irmão está certo. Liang então ordena que Yujin derrube a garota e acabe com sua vida, e ele obedece. A garota muda sorri ao ser purificada, e o coração do pobre Yan é partido. À noite, eles criam um túmulo para ela e plantam uma flor lá. Yan culpa Lian pela morte da garota e declara que o odeia, assim como Eugen e todos os outros hospedeiros espirituais. Ele declara que se vingará de Hu e se tornará forte o suficiente para derrotar Liang um dia. Liang respeita seus sentimentos e diz que eles estavam muito fracos dessa vez. Então eles partem para ficar mais fortes em seu arco de treinamento. Eles retornam à sua base sob a ponte e começam a treinar lendo os mangás Dragon Ball e Naruto. Alguns anos se passam e os irmãos se fortalecem juntos, treinando dia após dia, e finalmente decidem que estão prontos para retomar seu lar. Na rua Demon, Yan salva um velho intimidado por fantasmas. Ele derruba os fantasmas com artes marciais, mas poupa os líderes para que informem Lug sobre o retorno do mestre da Demon Street. Ao saber, Lu comanda seu exército de fantasmas contra os intrusos. Ele decide lutar também. Mas quando chega lá, Yan já derrotou os fantasmas. Lu convoca Ting para lutar com ele, e Liang se aproxima para derrubá-lo. Lu ordena que Ting os ataque, e Liang convoca Yujin sem fazer o movimento de dança, pois agora ele domina sua energia espiritual. Yujin derrota Ting enquanto Liang derruba Liu, e diz a ele para sumir. Liang então leva seu irmão de volta à casa deles, e descobre que as etiquetas com seus nomes ainda estão lá. De repente, Liu chega lá para a segunda rodada. Ele quebra um pedaço da casca da árvore sagrada, e o consome como se fosse um chocolate proibido, o que aumenta todas as suas estatísticas em 100 pontos. Ele entra no modo Ultra Ego de Vegeta, e convoca King novamente para atacar os garotos. Eugen imediatamente se move para proteger seu mestre. Mas King está muito mais poderoso agora, e um golpe dele os manda para o chão. De alguma forma, Yuzen consegue manter seu mestre vivo, enquanto Yan ainda está na colina. Lu chega ao centro da cidade e continua seu ataque. E Liang e Yujin tentam revidar, mas não são fortes o suficiente, e King os derrota facilmente. Lu pega o ferido Liang e o espanca, mas Yan chega e o chuta contra uma parede, salvando seu irmão. King corre para o lado de seu mestre, dando a Yan e aos outros tempo suficiente para escapar. Liu não está ferido, mas agora está furioso para acabar com a luta rapidamente. Mas alimenta o exército de fantasmas com a casca da árvore sagrada, para que eles se tornem muito mais fortes. Um fantasma super poderoso encontra os irmãos no portão da Demon Street. Yan corre para atacá-lo, mas seu chute é inútil contra o fantasma, e Yujin tem que intervir para salvar seu traseiro patético. Liang quer sair da Demon Street, mas Yan vê os fantasmas enlouquecidos queimando a cidade e matando espíritos comuns. Ele declara que voltará para salvar seu povo, e Lang o cala com o tapa de Will Smith. Ele agarra e carrega Yan até o portão, que continua a chamá-lo de covarde por ter fugido. No entanto, Liang diz PC no final, e o leva para fora do portão, dizendo que proteger a Demon Street é responsabilidade exclusiva dele. Enquanto ele está completamente sem energia e é atacado por um grupo de fantasmas, até mesmo Yujin ficou fraco. Depois de lutarem sem parar, os fantasmas lhes dão uma surra, amarram Liang e o levam para a casa de Lu, que lhe pergunta onde está seu irmão. Quando Liang não responde, ele o joga contra a parede, e King pede a seu mestre que o deixe interrogar o garoto. Ele começa a lhe dar alguns socos tão falsos quanto os da WWE. Lu fica satisfeito com isso, e pede a Liang que revele a localização de seu irmão. Ele fica em silêncio, mas um fantasma diz a Liu que Yan está no mundo humano. Liu ri e manda seus capangas pegarem o garoto. Fora do portão, Yan tenta entrar na rua Demon, mas não consegue e chora. De repente, ele sente uma presença, mas não vê o fantasma que atravessou o portão do inferno para atacá-lo. Ele acha que está lutando contra John Cena e é derrotado facilmente. O soldado fantasma o agarra, e Yan cospe sangue nele para torná-lo visível, mas isso não dura. De repente, Yan M percebe um hidrante e o quebra, e a chuva torna visível o contorno dos fantasmas.
Ele tenta combatê-los, mas eles ainda são fortes demais para que ele possa lidar com eles. No entanto, ele tem uma ideia e pula para se sentar no rosto de um fantasma, mas de uma maneira não pervertida. Ele arrasta o fantasma com ele para o portão e logo chega à casa de Lu, chocando a todos. Liu apenas ri e caminha em direção ao garoto que o ataca sem aviso. Liu brinca com Yan antes de chutá-lo, e quando ele ataca de novo, dá um soco e o manda para o irmão. Eles levantam e atacam juntos, chutando seu rosto. Liu, frustrado, libera energia espiritual, empurrando Liang e nocauteando Yan com um tapa. Eles tentam atacar repetidamente, mas Liu sempre os repele. Yan se levanta e diz a Liu que realmente odeia hospedeiros espirituais como ele, que se acham superiores aos humanos só porque seus amigos imaginários são. Lu agarra sua cabeça e quando Liang corre para socorrê-lo, tropeça e pisa nele. Os irmãos lutam e até Yujin corre para ajudá-los, mas Qing nem o deixa entrar na casa e continua batendo nele. Do lado de fora, Lu ri de Yan, dizendo que lhe dará uma chance de provar seu ódio pelos hospedeiros espirituais. Ele apaga as memórias de Yan e ele não consegue mais reconhecer Liang, mas ainda sente ódio por ele. Sem suas memórias, Yan ataca seu irmão e Liu joga uma faca nele para facilitar o trabalho. Liang tenta tirar seu irmão da situação, mas não adianta e ele pega a faca. Yan o ataca e Liang se esquiva do ataque antes de lhe dar um tapa forte. Ele diz para o irmão se acalmar e continua dizendo para ele acordar, mesmo quando Yan continua o atacando. Liang não pode lutar contra ele abertamente, e o melhor que pode fazer é desarmar o irmão e jogar a faca para o alto. No entanto, Yan chuta a faca em direção a Liang, que por pouco não o acerta e atinge a árvore sagrada próxima. Eugen foi derrotado pelo rei, mas ainda assim se levanta para ajudar seu mestre. Liu não quer que ele interfira em sua diversão e diz a Caim para matar o espírito. O rei dispara tiros de advertência contra Eugen, mas ele continua andando e não para. Mesmo quando suas pernas e costas são perfuradas, ele se aproxima de Liang. Mas então uma flecha perfura seu coração e ele cai de joelhos. Enquanto isso, Liang sofreu graves danos nas mãos de Yan e está sangrando no chão. Yan pega sua faca para acabar com ele, mas quando está prestes a esfaqueá-lo, ele para de repente e começa a chorar, perguntando a Liang quem ele é. Liang sorri ao lhe dizer quem ele é. Liang sorri ao lhe dizer que ele é seu irmão, e Yan fica confuso porque ainda não se lembra dele. Liang tenta lembrá-lo dos momentos bons e ruins que passaram juntos. Yan acredita nele, mas de repente, Liu chega por trás deles e enfia a faca que Yan estava segurando no coração de Liang. Os irmãos ficam horrorizados ao verem isso, e Yan é tomado pela dor. Ele se sente perdido na escuridão quando de repente, ouve seu irmão cantando a canção de ninar que ele sempre cantava quando o colocava para dormir. E ao segurar seu dedo imaginário, suas memórias retornam a ele. No entanto, é tarde demais, pois Liang morre imediatamente depois disso, e Yan só consegue chorar. Lou diz a ele para parar de chorar, e quando ele não para, tenta bater nele. Quando ele está prestes a atingi-lo, um raio de energia espiritual quase o atinge. Mas King salva sua vida. Lu não consegue entender de onde vem a energia espiritual, porque o garoto é um mortal comum. Mas os dois espíritos guardiões entendem o que está acontecendo. Eles perceberam que a razão pela qual Yan podia manifestar energia espiritual até agora era o fato de ele ter nascido diferente. Ele nasceu com um raro corpo de guerreiro, que permite ter mais de um espírito guardião. Ao ver isso, Eugen percebe que precisa usar o tesouro proibido que carrega para salvar Yan. Ele quebra as flechas que perfuram seu corpo, levanta-se e tira a caixa que está segurando atrás das costas. Ele o abre para revelar um artefato lendário chamado Cajado de Yama, que só pode ser ativado com o sacrifício de uma vida. O cajado começa a brilhar intensamente, e Yujin sacrifica toda a sua energia espiritual restante para desbloquear o selo. As bandagens que cobrem o cajado se soltam, e em seguida, ele esguicha uma enorme quantidade de energia espiritual, que assume a forma de 7 espíritos guardiões. Um espírito chamado Reu-Chu desce ao chão e declara que servirá Yan de agora em diante. Yujun começa a se desintegrar e faz seu último pedido aos 7 espíritos, pedindo-lhes que cuidem do garoto em seu nome. Chi-Chu e os outros espíritos decidem emprestar seus poderes a Yan e entram em seu corpo, mas não como os sacerdotes fazem, e ele grita ao sentir o poder deles. Já é de manhã, e Yan coloca seu irmão para descansar no chão. Ao se levantar para vingá-lo, ele chama o cajado para si e convoca Chi-Chu. Eles caminham em direção a Liu, que perdeu toda a esperança de vencer, e os acusa de usar códigos de trapaça. Ele envia Qing para atacar o garoto, mas Xiaxu o pega enquanto Yan se aproxima de Liu e o acerta com um soco poderoso que o faz cair em sua casa. Yanin caminha até a casa, arrastando o cajado para o chão e colocando fogo em tudo o que toca. Liu implora para que ele não se aproxime mais, mas Yan continua a atacá-lo. Liu bloqueia seus socos, mas Yan o atinge com seu bastão e chute combinados. Ele o alcança no meio da trajetória e o acerta com outro soco poderoso, fazendo-o cair no frigobar. Liu encontra uma garrafa de vidro quebrada e ataca Yan com ela, mas ele o acerta em cheio com seu bastão. Em seguida, pula em cima dele e começa a bater em seu rosto até quebrar o telhado.
a casa queima e desaba ao redor deles, liberando os espíritos malignos que Liu havia mantido trancados em seu porão para fazer experimentos. Liu abre o portão e os espíritos malignos atacam Yan e o prendem. E ele libera seu poder e explode todos eles com a própria casa. Chi-Chu e Ching viram a explosão bem na hora e correram para a casa para proteger seus mestres. Chu-Chu protegeu Yan dos escombros que caíram, enquanto King pegou Liu e começou a correr para um lugar seguro. De repente, eles ouvem o som de um cavalo correndo em direção a eles e descobrem que Chi-Chu está vindo atrás deles com um pirulito gigante. Liu está na fronteira com Lulu e manda o rei lutar. O espírito obedece e é destruído pela massa gigante de pirulito. A Sheshu avisa que ele será destruído se não parar. Liu insiste e sua voz atrai fantasmas que o serviam, querendo um pedaço dele. Cercado, Liu chama o rei para ajudar. King corre até Liu e luta contra os fantasmas. Ele é o primeiro a derrotar todos, mas esgota sua energia e começa a se desintegrar. Lou não acredita e enlouquece quando seu guardião desaparece. O colar, prova de liderança, voa e Xin-Chu decide acabar com seu sofrimento. Yan chega e impede Hang-Shu de esmagá-lo. Em vez de matá-lo, joga-o no mundo mortal, dizendo que a morte seria uma punição fácil. Ele deve sofrer a vida toda. Fora, Lu finge ser importante e briga com gangsters, que o matam. Dentro, Yan senta nos escombros com os ovos com os nomes dele e do irmão, esperando o espírito de Liang na Demon Street. Após 7 dias, os líderes do Ghost World decidiram que ele será o novo chefe da Demon Street e enviaram Santong para falar com ele. Yan não quer falar e ordena que Xiu-Qiu acabe com ele. No entanto, Santong pede para que parem, pois está aqui para negociar em nome do Ghost World. Yan escuta Liang e vê o espírito do seu irmão. Ele corre para abraçá-lo e começa a chorar. Santong então menciona que agora ele é o líder da Demon Street, mas existe uma condição. Yan deve ir para a Ilha da Morte para completar seu treinamento e dominar sua energia espiritual para se tornar um verdadeiro líder. Liang fica para trás para proteger sua casa e deseja boa sorte ao irmão mais novo. Depois de uma despedida emocionante, Yan conclui seu treinamento na Ilha da Morte e volta para casa quando se tornar mais velho que Liang, que não pôde crescer porque agora tem seu espírito. Com isso, os dois irmãos prometem cuidar juntos de sua Rua dos Demônios. 10 anos depois, a vida normal dela será interrompida por Xia, uma chinesa desempregada que não conseguiu trabalho em fábrica e nenhum emprego de verdade. No primeiro dia de busca por trabalho, ela encontrou um cartomante sombrio chamado Santong, mas não acreditou nas besteiras astrológicas dele. Ela foi atropelada por um entregador nervoso que pediu dinheiro e ainda disse para ela agradecer por ele não ser um caminhoneiro. Depois, ela foi rejeitada por mais pessoas em um dia do que eu na vida. À noite, pensando em ter apenas fãs, recebe uma mensagem sobre uma entrevista urgente. O idiota do Cia corre para o endereço e chega a Demon Street. Embora pareça uma versão mais assustadora dos becos de NYC, ela entra sem perceber o campo de força invisível. Somente depois de alguns minutos de caminhada é que ela percebe que está ferrada. Essa não era uma entrevista de emprego, e ela foi chamada para ser desmontada e colocada à venda na Dark Web, ou para ser sequestrada e enviada para Epsilon Island. Ela se apavora e tenta fugir, mas parece que seu senso de direção é uma cópia carbono do Aruno Zoro. Ela se perde nas ruas retas, como uma imbecil, e quando está checando seu smartphone, dá de cara com um fantasma. Seth pensa que é um adereço de filme, mas o fantasma a ataca e, ao recuar, vê que há mais. Ela percebe o perigo e corre, sem saber que alguém a viu junto aos fantasmas. Os fantasmas tropeçam nela e se aproximam, mas suas cabeças são perfuradas por facas e caem. Sai. Olha para cima e vê um homem com uma tanga gigante e seu irmão malabarista. Ao lado dele, o homem com um shlong gigante não é outro senão Yan, que cresceu e se tornou um macho sigma, enquanto seu irmão Liang ainda é o mesmo Yan de sempre, que salta para a estrada e cria um pilar de chamas gigante ao aterrissar, antes de derrubar os zumbis em uma sequência de luta de baixa qualidade dos 3E. Enquanto isso, Liang vai até Xia e pergunta o que ela está fazendo aqui, já que é uma rua infernal onde humanos comuns não são permitidos. Ele diz que seu irmão é o líder guardião aqui e caça fantasmas com seu poder de fogo. Ao ouvir sua voz, Xia o reconhece como o entregador do Uber Eats daquela manhã. Eles se reconhecem e discutem. Yeon diz que ela deve pagar o conserto da bicicleta, e se não tiver dinheiro, não poderá pagar. Um Guac 3000 também serve. Xia o chama de predador e começa a xingá-lo. Nesse meio tempo, o grande pai dos fantasmas chega ao local.
Yan percebe o chefe e vai confrontá-lo. Ele fica surpreso ao descobrir que o chefe é um fantasma de alto nível que pode até falar, e responde que seu exército está aqui para dominar a rua. Yan apenas ri dele, dizendo que até mesmo as comediantes são mais engraçadas do que ele. Ele declara que entre as várias ruas do inferno, a Rua dos Demônios é a mais perigosa. Ele é o líder desse lugar, e não vai permitir que qualquer fantasma venha e tire seu território dele. O fantasma carrega sua energia espiritual, mas Yan o ataca primeiro com sua pança gigante. O chefe fantasma o empurra para trás e o ataca, mas Yan se esquiva rapidamente e passa por trás dele antes de mandá-lo se chocar contra uma casa próxima. O chefe não vai se abater com isso e corre para Yan novamente, lançando uma barragem de ataques rápidos. No entanto, Yan é mais rápido do que ele, e mais uma vez, ele se move pelas costas para chutá-lo para longe. Eles continuam se enfrentando e parece que seus pontos fortes são iguais. Mas então, o Ghost Boss tem a chance de derrubar Yan. Ele corre para dar um golpe final, mas Yan bate com seu Shuang no chão, criando uma esfera de chamas ao seu redor, que desvia o ataque do fantasma e destrói sua arma. Yan se move rapidamente para trás dele e o atinge com um tiro de canhão a queima-roupa. Xia-U fica tão molhada que a NASA pode enviar um explorador de Marte entre suas pernas ao ver seu poder. E Yan age com presunção. No entanto, a luta ainda não terminou. Uma cobra gigante emerge do fogo e o ataca, levando-o para o céu. O Ghost Boss havia liberado seu ataque final ao transformar seu braço em uma cobra para atacar Yan. E de repente, ele estava em vantagem na batalha. Ele continua atacando e empurrando-o para trás. Mas então Yan agarra a cobra e a balança. O que é uma imagem bastante precisa de mim. Todas as noites, Yan esmaga o Ghost Boss em um prédio, mas isso faz com que ele baixe a guarda. A cobra gigante o ataca do chão, e enquanto Yan tenta se esquivar do ataque, o fantasma o ataca de cima. O Ghost Boss corre para ele novamente. Ele o chuta, acerta-o com sua cobra e o arrasta por 3 andares de concreto. O Ghost Boss acha que venceu e declara que agora é o chefe da região, pois tem a maior cobra do local. Ele então ordena que seus lacaios se divirtam matando a garota e o garoto, e Xia acha que eles estão realmente condenados agora. De repente, ela ouve a voz de Yan, que sai dos escombros como se fosse o coveiro. Ele se levanta e diz ao chefe que os governantes do mundo dos fantasmas escolheram os humanos como guardiões das ruas do inferno, só porque eles têm a capacidade de firmar um contrato. Yan lhe diz que ainda não morreu. Yan declara que não queria usá-lo, mas agora não há outra maneira a não ser liberar seu espírito guardião. Ele convoca seu espírito, Shishu, o cavaleiro flamejante gigante empunhando seu pirulito gigante. Yan ordena a Shishu que acabe com o fantasma, e ele imediatamente o esmaga com sua massa pesada. O impacto do ataque é tão grande que esmaga a rua, derruba todos os fantasmas em seu caminho e cria um poço de lava no fundo. Os fantasmas restantes estão aterrorizados demais, e quando Yan declara que essa rua é seu território, todos se ajoelham diante dele. Xia o desmaia depois de ver tudo isso, e tem um sonho em que um par de olhos cercados por correntes está olhando para ela. Ela acorda suando frio e percebe que ainda está na Hell Street. Ela se apavora e pergunta se isso significa que ela está morta, mas Yan lhe diz que ainda não. Ele diz que cada rua do inferno tem uma barreira espiritual que impede humanos comuns de entrar. Se entrarem, o líder pode fritar seus cérebros. Yan usa seus poderes psíquicos e se aproxima de Xia, prometendo ser gentil. Ela implora para ele parar. Então ele diz que humanos podem entrar na rua do inferno se forem hospedeiros espirituais, e pode se comunicar com espíritos guardiões. Yan não sente energia espiritual em Xia, e está prestes a fritar seus miolos quando ela joga a bolsa nele. Com raiva, ele a joga longe e os documentos dela se espalham. Um cartão preto cai na mesa de Liang. Ele lê e mostra ao irmão. Yan fica chocado ao ver o nome de Santong, o cartomante obscuro que Xiao conheceu antes. Yan está desconfiado agora e diz a Xia para explicar exatamente como ela veio para cá. Ela lhe mostra a mensagem que recebeu chamando-a para uma entrevista, e os irmãos percebem que se trata de uma mensagem psíquica enviada a ela por Santong, o que significa que a garota tem algum poder espiritual. Ye também tem algumas contas antigas a acertar com Santong, e, vendo que Xiao é outra vítima de suas brincadeiras, ele decide ter misericórdia dela e mandá-la de volta para casa. Ele a leva para fora e diz para subir na bicicleta e segurá-la firme para sentir solavancos ao frear. Eles pedalam, e Xia descobre que a rua Hell é uma cidade. Yan explica que começou como uma rua, mas com o aumento de humanos, os espíritos também aumentaram. Ele diz que os governantes dos fantasmas devem guiar os espíritos para o outro lado. Devido ao problema populacional, espíritos esperam tanto que perdem a esperança e se tornam maus, como os fantasmas da noite passada. Líderes como Yan devem impedir que espíritos malignos ataquem os normais e humanos. Ele fala sobre a teoria do multiverso, com bilhões de ruas do inferno e líderes cuidando dos espíritos,
Xia pergunta sobre o espírito gigante que Yan convocou ontem, e Yan o chama novamente para se exibir. Tu Shu surge em um cavalo em chamas, como um cavaleiro fantasma. Yan diz que só humanos com espíritos guardiões fortes lideram as ruas do inferno e têm prioridade para entrar no outro mundo, enquanto os comuns esperam em filas maiores que no lançamento de um novo iPhone. De repente, ele para a moto, pois há muitos fantasmas por perto. Yan diz a Xia que quanto mais longe da colina, mais fantasmas encontrarão. Ele pede que ela se agarre a ele enquanto dirige entre os fantasmas, derrubando-os. Su Chu segue de perto, acabando com os fantasmas que seu mestre derruba. Yan então vira bruscamente à esquerda e entra em uma rua que é tão larga quanto um banheiro comum em Nova York. A bicicleta mal atravessa a rua estreita e depois salta no ar antes de aterrissar em um lance de escadas. Yan provavelmente fica excitado ao sentir duas bolas balançando contra suas costas enquanto sobe as escadas e decide dirigir direto para a parede em frente a elas. Então, Ya teme que essa seja uma maneira boba de conseguir Isekai, mas acontece que é uma merda no estilo Harry Potter e a bicicleta atravessa a parede para entrar no reino moral. Yan leva Xia para casa e ele não vai se contentar com um simples agradecimento, pois Bro é um vigarista. Ela relutantemente lhe paga, e então pergunta se a pessoa chamada Santong, que a enviou para a rua, também é um líder, e Yan responde que ele não é Santong. É alguém que foi enviado ao reino humano pelos governantes do Ghost World, para encontrar humanos que possam se tornar hospedeiros espirituais de alto nível. E este não acha que ela seja especial, mas Yan escreve algo em sua mão e mostra a ele. Ela consegue ler a letra brilhante, mas um aluno que esteja passando não consegue ver nada. Yan explica que usou poder psíquico para escrever a mensagem, e que somente hospedeiros espirituais de alto nível podem vê-la. Ele acredita que Xia tem um espírito guardião de alto nível dormindo dentro dela. Mesmo que ela não perceba, o espírito se tornará conhecido por meio de alguns sonhos estranhos ao longo do tempo. Yan diz a Xia para não voltar a Demon Street, pois não quer envolvimento com ela ou Santong. Não importa se o homem foi enviado pelos senhores do Ghost World. Demon Street é seu território. Ao ouvir isso, Xia sente um frio na espinha e só observa Yan partir. Xia pensa nas palavras dele sobre ter um espírito guardião de alto nível, mas talvez nunca o veja. Ela costuma ficar incomodada e então pesquisa no Google 100 e uma maneiras de despertar seu espírito guardião. No entanto, ela só encontra anúncios que não têm nada a ver e sites que parecem falsos. Mesmo assim, ela não desiste e continua tentando. Age de forma estranha na frente do espelho, imaginando ser uma garota mágica e tenta chamar seu espírito guardião. Mas, infelizmente, nada acontece. Ela tenta de tudo, desde frases dos Power Rangers até Expecto Patronum, mas não consegue fazer nada acontecer. Ela cai na cama, desanimada por ser uma perdedora que não consegue fazer nada certo, e começa a fantasiar com Yan. Isso lhe dá uma ideia, e ela percebe que ele pode ensiná-la a invocar seu espírito guardião. Então, como uma imbecil, ela vai para a Rua Demon à noite mais uma vez. Felizmente, uma de suas células cerebrais retornou das férias, e temendo que os fantasmas possam atacá-la novamente, ela decide não entrar lá. Seiya acha que viver uma vida de aventura não é para ela, e que deve ser apenas um figurante sem nome que vive e morre sem causar nenhum impacto no mundo. No dia seguinte, ela vai novamente a uma feira de empregos, e finalmente, é selecionada quando dá ao recrutador, que é um pouco bonito, uma bela oferta por baixo da mesa. À noite, ela comemora a conquista do primeiro emprego, e joga fora as cópias de seu currículo. Ela encontra o panfleto de Santong entre eles, e acha que não precisa dele agora, então, o joga fora. Janela. O panfleto vai para um robô do Exterminador do Futuro, que sente energia espiritual nele. Ele examina e descobre que veio da janela de Xia, decidindo prendê-la no quarto. Xia cria cenários imaginários antes de dormir, quando vê o robô Exterminador do Futuro. Ela se apavora, mas... E de repente, o robô agarra seu pescoço e a prende contra a parede. O robô a examina enquanto a sufoca de uma forma não pervertida e descobre algo peculiar nela. O robô está prestes a acabar com ela quando, de repente, alguém agarra sua cabeça e a esmaga como um ovo. Yeon cai no chão e descobre que quem a salvou foi Santon, o sombrio adivinho. Ele lhe diz que o robô exterminador foi enviado por um grupo chamado Crown, que quer roubar seu espírito guardião. Ela não acredita nele, mas não há tempo para pedir detalhes, pois um grupo de robôs começa a entrar em seu quarto. Santong joga fora sua capa, enquanto se prepara para lutar contra eles, e diz a Xia para correr para a Rua Demon imediatamente. Ela foge enquanto Santong luta contra os robôs. Xia tenta pegar o elevador, mas os robôs já estão lá e ela está com preguiça de subir as escadas até o térreo. Então ela sobe correndo e chega ao telhado. Ela se barricou lá, mas os robôs escalam do lado de fora, porque tem os genes do Homem-Aranha neles. Eles a cercam, e em seguida, a porta do telhado se abre com outro robô saindo. Felizmente, Santong o derruba rapidamente e, em seguida, ataca os outros robôs para manter a inútil Xia em segurança.
No entanto, há muitos robôs que nem mesmo ele consegue derrubar, e ele e Xia ficam presos contra a borda do telhado. Ela pergunta o que fazer, e ele a empurra do telhado, esperando que Gravity-chan não a mande para um mundo Ishikade. Por sorte, ela cai no elevador de limpeza, e Santong corta as cordas para descê-la rápido. Ele segura a corda, então ela não morre. Santong diz para correr para a rua Demon, onde estará segura. E Xia vê os robôs vindo antes de correr. Ela amaldiçoa seu espírito guardião por tê-la colocado nessa confusão. Ela nem mesmo reconhece que Truck-kun veio buscá-la. Mas, surpreendentemente, ela se torna a primeira mulher no Animverse a derrotar o invencível Truck-kun. Xia está tremendo no chão quando Santong a alcança, e ela lhe diz que seu espírito guardião a protegeu do caminhão. Logo depois, eles chegam à casa de Yan, no centro da rua Demon, e Santong diz a Xia que esse é o lugar mais seguro para ela no momento. Liang a recebe, e Xia o elogia por ser um cavalheiro, ao contrário do irmão idiota. Yan chega e não gosta que Xia fale mal dele enquanto toma chá em sua casa. Ele pergunta por que ela está aqui, pois pediu que não voltasse. Ela aponta para o Santong Guard que a trouxe. Liang então mostra a Xia as etiquetas com os nomes da família na árvore sagrada em frente à casa M. Enquanto Santong pede a Yan que treine a garota, ele se recusa, dizendo que não dirige nenhuma escola, e que se a garota precisa de treinamento, ela pode ir para as Ilhas da Morte. No entanto, Santong o lembra que as Ilhas da Morte seguem a mesma regra das Ilhas Epstein, e que Xia é um pouco velha demais para ser enviada para lá. Ela ouve apenas a parte velha de toda a conversa, e começa a atacar Yan por falar sobre sua idade como uma mulher típica. Ela afirma que se identifica como uma criança, e que pode fazer tudo o que as outras crianças fazem. Santong interrompe a discussão, e diz a Yan que, mesmo que ele não queira treinar Xia, ele quer que ela fique com ele por enquanto, pois ela está sendo caçada pela coroa. Ele acrescenta que o aumento do número de espíritos malignos que estão ficando mais poderosos do que nunca também se deve à coroa. Santong diz que isso será um problema para o mundo dos fantasmas e seus governantes e que, como líder, Yan deve se esforçar ao máximo para ajudar. Ele se recusa a fazer mais do que o mínimo necessário para manter seu emprego, pois não o aceitou pelo bem do mundo dos fantasmas em primeiro lugar. Ele só queria manter a Demon Street segura, porque era seu lar, e ele não vai sugar nenhuma carne morta. Para manter o emprego, Yan se recusa a ser a babá de Xia, e ela o repreende dizendo que é uma mulher forte e independente, que pode fazer todo tipo de trabalho doméstico sozinha. Bem, ela caiu no truque mais velho do livro, e Yan lhe diz que, se ela quiser ficar aqui, deve trabalhar como empregada doméstica não remunerada. Ele vive suas fantasias perversas fazendo com que ela se vista como uma empregada, e sirva a ele e a seu irmão. Ela faz tudo o que lhe é pedido, e Yan toca uma campainha sempre que precisa de uma mãozinha dela. Ele até quer que ela aceite seu trabalho de entrega de comida para que ele possa ficar deitado o dia todo, mas Xia não quer isso. Liang avisa ao irmão que enviar a garota ao mundo humano é arriscado, pois a coroa a procura. Yan desiste, mas ainda a chama de desperdício, como meus pais me chamam. Xia se irrita, rasga o uniforme, e diz que pagará se ele quiser dinheiro. Yan, ganancioso, decide cobrar um aluguel alto, mas não sabe os preços e pede cerca de $100 por mês. Xia fica chocada e lhe dá o $200 e, ao receber o dinheiro, Yan imediatamente se torna afeminado e começa a servi-la. A situação se inverteu e dessa vez, é ela quem toca a campainha para dar ordens a ele. Yan está exausto no final do primeiro dia, e Liang ri dele por ter vendido seu corpo por apenas $200, como um único fã pensava. Ele então pergunta a ela por que a coroa está caçando a garota, e eles convocam Santong para lhes dar algumas respostas. Ele responde que isso se deve ao poderoso espírito guardião de Xia e ao Elixir do Renascimento. O espírito detentor do Elixir pode trazer os mortos de volta à vida, e Santong diz a Yan que, se ele puder ajudar Xia a invocar seu guardião e ficar do lado bom dela, ela poderá lhe dar algumas gotas que poderão trazer as pessoas que ele quer de volta. Yan não confia totalmente em Santong, mas acha que é uma chance que vale a pena correr. No dia seguinte, Xia toca a campainha assim que acorda, esperando que Yan lhe faça uma massagem, mas ele não vem. Então, ela sai e o encontra olhando para a árvore. Ela pergunta se ele não consegue mais ouvir o sino, e ele lhe joga uma trouxa de panos sujos, dizendo que eles vão começar seu treinamento agora. Ele a leva imediatamente para debaixo da ponte onde ele morava no passado. Yan diz a Xia para prender a respiração embaixo d'água pelo máximo de tempo possível, mas ela sai ofegante depois de apenas alguns segundos. Ela tenta se fazer de mulher, e diz que as garotas não podem prender a respiração por muito tempo, e Yan lhe diz que algumas pesquisas no Hub provarão que ela está errada imediatamente. Ele diz a ela para deixar de ser covarde e se abaixar se quiser invocar seu espírito guardião. A próxima etapa do treinamento é carregar uma carapaça de tartaruga pesada nas costas em uma subida. E depois disso, ele a ensina a morder o polegar como fazem em todos os animes quando precisam invocar algo. Xia então pega a espada de asta de Black Clover e depois disso, treina para se tornar Horonoa Zoro. Mais tarde, Yan a ensina a quebrar madeira com cabeçadas, mas a única coisa que ela quebra é o nariz.
No final do dia, Xia está exausta, mas Liang lhe diz que esse é o método correto de treinamento, conforme está escrito nos livros sagrados. Xia está curiosa para encontrar alguns manuais sérios de Kung Fu, mas fica irritada quando descobre que Yan a estava treinando com mangás de One Piece e Dragon Ball como referência. Ela imediatamente liga para Santon para reclamar como uma Karen e diz que Yan a está ensinando com base no que ele vê nas histórias em quadrinhos. Ela reclama que é um grande problema o fato de ele não estar ensinando-a corretamente. Santong fica do lado de Yan e diz que o método de ensino é ele quem decide. Ao ouvir isso, Xia declara que não pode mais ficar nesse lugar, e diz a Santong para levá-la junto. Ele se recusa, dizendo que está em uma missão perigosa para encontrar um criminoso foragido que foi visto nas proximidades. Yan está curioso sobre o caso, e quando Santong diz que o nome do criminoso é Long Da, ele e seu irmão ficam agitados porque ele é o homem responsável pela morte de seus pais. Santong diz a eles para se acalmarem, pois a descoberta provavelmente é uma notícia falsa, e eles não encontrarão o verdadeiro Long Dao, mesmo que tentem. Ele vai embora, e Xia fica frustrada, pois ele não fez nada por ela. Ela não acredita nas besteiras de Yan, que diz que tudo é possível se acreditarmos nos objetivos. Ele também não aguenta mais suas birras, e afirma que quem não acredita em si, não acredita em ninguém. Ele não quer ajudar um perdedor sem esperança. E Xia fica atônita, pois ninguém a confrontou assim há meses. À noite, ela só consegue pensar nele quando de repente, ouve um estrondo à distância. Xia olha pela janela e vê fumaça saindo de uma parte da cidade e vai verificar o que está acontecendo. Liang lhe diz que é um ataque de espíritos malignos e pede que ela vá junto para ver como eles lidam com isso, pois também faz parte do treinamento. Yan diz que não há necessidade de carregar um peso morto como ela com eles e sai com Liang em sua bicicleta. Xia está furiosa e decide segui-lo por puro despeito. Yan e Liang chegam ao local do incidente com um cisne gigante enfaixado. Ele pula e convoca seu espírito guardião, Shichiu, e eles começam a limpar o chão com os fantasmas, um por um. Yan, então, pula alto no céu e lança um poderoso ataque contra os fantasmas, mostrando-lhes Oppenheimer em 4K. Quando ele desce e o fogo se apaga, um fantasma tenta atacá-lo, mas Liang o derruba usando uma adaga. Em seguida, ele se junta ao irmão e diz que o nível e o número de fantasmas que os atacam estão aumentando. Como Santong havia dito a eles, isso tem algo a ver com a coroa, e Liang acha que eles estão fazendo um experimento para verificar a força das defesas da Rua dos Demônios. Yang culpa Xia por tudo e começa a lutar com a próxima onda de fantasmas. E logo Xia também chega e o vê lutando enquanto sente o rio Amazonas jorrando entre suas pernas. Liang se aproxima dela e diz que seu irmão nem sempre foi tão forte e nem tinha o forte Shichu ao seu lado. De repente, um fantasma se aproxima por trás deles e Liang o nocauteia com um soco. Antes de dizer a Xia que o tamanho do corpo não tem nada a ver com a verdadeira força, ele pega a espada do fantasma que acabou de derrubar e ataca os fantasmas que os cercam. Para mostrar a Xia que a verdadeira força vem da crença em si mesmo, ele derruba alguns fantasmas com a espada, e depois, ele se livra dela para lutar com chutes. Os fantasmas não acompanham sua velocidade, e Liang os derrota fácil. Ele corre para Xia, que não percebe os fantasmas, e a salva. Ele a repreende, dizendo que se acreditar em si mesma e se esforçar, pode ficar forte, mesmo seguindo qualquer quadrinho. Parece que o charme é de família, e Xia acha que Liang é homem o bastante para satisfazê-la. Yan derrota os fantasmas e eles encerram a noite. No dia seguinte, Xia treina intensamente e consegue prender a respiração por mais de 3 minutos. Yan fica satisfeito e declara que ela está pronta para invocar um guardião espiritual. Mais tarde, meditando sob a árvore gigante, Xia vislumbra seu espírito guardião selado. Quando ele tenta se aproximar, ela faz xixi e interrompe a meditação. Liang está lá para lhe dar apoio e pergunta como foi o encontro com o espírito guardião. Ela responde que o espírito parecia estar mal-humorado, e Wang acha isso estranho. Ele explica que os espíritos guardiões geralmente se mostram quando seu mestre está em perigo, e Xia imediatamente se lembra de como ele a salvou de Truck Kun anteriormente. Ela acha que deve ter feito algo para perturbar o espírito, e decide perguntar a Yan sobre isso mais tarde. Falando em Yan, ela percebe que ele tem sumido muito de casa recentemente, e Liang diz que é porque ele está procurando o criminoso chamado Long Dao. Yan está viajando pela cidade, entrando em contato com outros líderes para ver se eles têm alguma informação sobre Long Dao. Um dos líderes, que tem boas relações com ele, diz que não ouviu nada sobre o criminoso, mas o aconselha a ficar longe dele, pois esse caso está sob a jurisdição do Ghost World. Yan não gosta muito de regras e autoridade, por isso continua investigando Long Da, perguntando aos guardiões e às pessoas comuns se eles viram o homem em algum lugar. Enquanto ele pergunta a um funcionário de um posto de gasolina, um membro da coroa o espiona por meio de um robô. Ele acha que é o momento certo para atacar Xia, já que seu guarda-costas não está perto dela. Mas então, um caminhão passa na frente do robô, e nesse exato momento, Yan desaparece de vista. Ele vai logo atrás do robô porque o viu seguindo-o há muito tempo. Yan tira a cabeça do robô e percebe que até o Santong está se escondendo por perto.
Ele pergunta a Santong por que ele o está seguindo em vez de encontrar Long Dao, e ele responde que Yan já está fazendo seu trabalho. Long Dao matou os pais de Yan e o deixou para se tornar um Batman sem riqueza geracional. E agora ele quer se vingar dele. Santong lhe diz que ninguém foi capaz de encontrá-lo por mais de uma década, e além disso, não há provas concretas de que ele matou os pais de Yan. É por isso que ele quer que ele se concentre em proteger Sia da coroa, já que eles estão se esforçando demais para chegar até ela. Santong acredita que a organização pode encontrar uma maneira de entrar na Rua do Inferno sem poderes espirituais, e para descobrir o que eles estão tramando, ele decide invadir o sistema do robô. Ele consegue se conectar com o oficial da coroa que sabe muito sobre o funcionamento da Rua do Inferno. Saotong diz a ele que não é viril esconder seu nome em uma luta, mas o vilão apenas ri dele, dizendo que já ganhou a luta. Ele diz a Yan que Xia não está seguro nem mesmo em sua Demon Street, porque embora não possa entrar nela, ele pode contratar alguém que possa. Enquanto isso, Xia ainda está tentando meditar mesmo à noite. Lian pergunta se ela não dorme por preocupação com o irmão dele, mas ela não admite. Está preocupada com sua segurança. Acha que a coroa sabe que está escondida aqui, e sem Yan, podem atacá-la. Mesmo com Liang dizendo que não, ela se preocupa. Acredita que os problemas com seu espírito guardião estão ligados à coroa e ao criminoso Long Da. Liang quer deixá-la cozinhar, mas de repente, ele sente algo voando em direção a eles. Tia cai de bunda no chão, e Liang fica de guarda na frente dela, enfrentando um demônio-aranha gigante. Ele diz à garota para correr de volta para dentro de casa e deixar que um homem faça o trabalho de protegê-la. Mas ela tenta ser feminista. No entanto, um ataque de Liang corta a rocha atrás dela ao meio, e ela rapidamente corre de volta para a segurança da casa. O demônio-aranha ataca Liang, que simplesmente pula para se esquivar, e em seguida, lança suas facas imbuídas de raios contra ele. As facas atingem o demônio com uma poderosa corrente elétrica, mas isso não é suficiente para causar nenhum dano sério a ele. A aranha, então, lança uma teia em Liang, e ele se esquiva, mas descobre que ela é mais afiada e poderosa do que uma espada ao cortar sua parede. Como Liang está distraído com Sia, a aranha dispara a teia contra ele, mas ele decide enfrentá-la de frente. Ele corre para a rede, rasgando-a com sua faca e ataca a aranha, mas é jogado para o depósito. Xia tenta ajudar, mas fica preso na teia, e o oficial da coroa ri, achando que venceu. Yan diz que é cedo para isso, pois situações desesperadas revelam o verdadeiro poder. O homem ri enquanto a aranha amordaça Xia com seda, garantindo que ela não possa. Yan tenta, até mesmo convocar seu espírito guardião. Bem, Yan diz a ele que nunca esperou nada de uma mulher, e que aquele cujo potencial ele estava falando era seu próprio irmão. De repente, Liang faz um movimento característico para invocar os espíritos guardiões, e convoca um cavaleiro steampunk, chamado Tang Liu. Ele corre em direção ao demônio-aranha, e corta seu braço com um único golpe, antes que seu espírito lhe dê um soco poderoso. A aranha libera ovos das costas durante o combate, e Liang observa atentamente, afirmando que isso não é suficiente. Ele então ordena a Liu Yu que invoque um lançador de mísseis. Juntos, eles se elevam aos céus, e Liu Yu dispara mísseis que criam um circuito espiritual no ar. Lian, determinado a finalizar a batalha de uma vez por todas, utiliza seu ataque mais poderoso, lançando uma série de raios brilhantes em direção ao alvo. Crianças reunidas abaixo, a chuva de raios causa explosões em série e transforma o pátio em algo parecido com minhas estradas locais. Xia fica sem palavras com isso, porque durante todo esse tempo, ela pensou que Liang não era um hospedeiro espiritual, e agora, de repente, ele convocou um espírito guardião do nada. A verdade logo é revelada quando o espírito se ajoelha e Liang tira sua bateria. Ele explica a Sia que é apenas um mecha que funciona com uma runa espiritual, provavelmente como os robôs exterminadores que estão atrás de sua vida. Ela fica deprimida com o fato de um garoto sem um guardião espiritual ser mais poderoso do que ela, e percebe que isso pode ser devido ao fato de ela ser mulher. Ela pede a Lian que faça um mecha para ela também, porque seu guardião espiritual parece não sair. Não importa o que aconteça. Ele simplesmente responde que deixar uma mulher manusear uma tecnologia de nível tão alto seria perigoso. E além disso, ela só é útil contra pequenos animais. Lian explica que o mecha tem função limitada, mas um espírito guardião pode crescer junto com seu mestre e pode até evoluir mais. Xia não está convencida e acha que pode se sair bem com um mecha quando de repente, Yan e Santong chegam ao local. Enquanto Yan conserta os danos em sua casa com a ajuda de Kaoshu, Saitang diz a Xia que um espírito guardião não foi feito apenas para lutar. Ele é como um amigo e um apoiador constante de seu mestre, e só pode ser convocado quando eles têm um nível de respeito mútuo. Quando o espírito é convocado, ele se aproxima de seu mestre, e juntos, eles se tornam mais fortes. Senton então diz a Sia que a coroa está atrás de seu espírito guardião, porque ele é especial, e se ela quiser impedir que ele caia em mãos malignas, deve invocá-lo logo. Sia responde nervosamente que fica assustada toda vez que se depara com seu espírito guardião. E, não importa o que ela diga, ele parece não ouvir. Saitomi fica curioso e pergunta se há algo mais de peculiar.
E quando Xia está prestes a lhe dizer que seu espírito está preso por correntes, Yan a interrompe. Ele diz que ela não é capaz de invocar o espírito porque é uma perdedora que não está se esforçando o suficiente e que a partir de amanhã, ele vai dobrar o treinamento dela. Ela reclama, mas ele responde que eles não têm muito tempo, porque a coroa parece ter descoberto a fraqueza da defesa da Demon Street. Yun diz que não pode proteger a fronteira por muito tempo, e que logo enviarão criaturas mais fortes que a aranha para capturá-la. Yan intensifica o treinamento de Xia, que tenta invocar seu espírito guardião. Ela logo fica envergonhada e briga com ele. Xia pergunta a Yan como ele invoca seu espírito sem sinais de mão. Ele responde que tem um vínculo forte e muita energia espiritual. Os gestos são apenas para controlar o poder espiritual dos iniciantes para que eles possam invocar o espírito. E ele já dominou o controle sobre seu poder, portanto, não precisa disso. Enquanto isso, Liang e Santong apenas suspiram por seu comportamento. Santong diz que trazer a garota aqui não foi apenas para o treinamento dela, mas também para o bem de Yan. Ele sabe como ele é impaciente e, além disso, parece estar cego por sua força e orgulho. É por isso que ele quer que ela aprenda mais sobre si mesma ensinando outra pessoa. Liang pergunta se ele está fazendo isso para compensar suas ações no passado, e Santong responde que não se lembra muito do passado. No momento, tudo o que lhe interessa é que Xia convoque seu espírito guardião antes que a coroa a encontre. Depois de algum tempo, Yan desiste de ensinar Xia da maneira antiga e acha que eles podem tentar algo mais ousado. Ele ouviu dizer que o espírito dela se mostrou para protegê-la de Truck-kun, então ele decide capitalizar isso. Yan convoca Shichiu e diz a ela para pegar a garota e segui-lo. A resistência dela é inútil, pois Haichu a pega e segue seu mestre até a beira da Demon Street. Yan diz que esse é um bom lugar para ela começar a treinar porque muitos fantasmas sedentos de sangue estão aqui. Antes que a garota entenda, Yan a deixa e foge com Shichiu. Xia, apavorada, corre rápido, mais que usa Bolt, e alcança a moto de Yan. Desesperada, não quer morrer por fantasmas, e ele promete que seu espírito guardião a protegerá. Yan diz que, se ela não arriscar agora, morrerá quando a coroa a achar. Yan manda Sutil afastar a garota e foge. Quando os fantasmas cercam Xia, Shichiu desaparece por um portal. Xia, aterrorizada, não consegue invocar espíritos. Felizmente, Yan, Liang e Santong ajudam. Os fantasmas se aproximam de Xia, e ela tenta evitá-los desesperadamente. Um fantasma a pega por trás e a agarra, e os outros a prendem no chão. Liang quer ajudá-la imediatamente, mas Yan diz a ele para esperar um pouco mais. Xia está se aproximando da morte a cada segundo que passa, e grita para que alguém a ajude. Seu espírito guardião está prestes a acordar e salvá-la quando de repente, Yan e os outros dois homens entram em ação e mandam os fantasmas pelos ares. Interferiram porque sentiram o espírito guardião de Xia, e descobriram por que ele não podia sair. Estava preso pela corrente do coração, e só Seau-A pode quebrá-la para libertá-lo. Isso pode demorar, e Yan diz que não tem tempo. Na manhã seguinte, Yan e Santong tomam chá, e Santong diz que para Xia quebrar a corrente a tempo, ela deve consumir o ramo do pagode sagrado. Ela diz que está trabalhando duro, e que Yan deve ser cego se não consegue ver isso. Yan se recusa a deixá-la fazer isso porque a árvore pertence à sua família, e ele não planeja permitir que ninguém a use para ganho pessoal. Nesse momento, Xia chega e pergunta sobre o que eles estão falando. Santong a leva para fora e lhe diz que se ela consumir qualquer parte da árvore sagrada do pagode que absorve o poder espiritual da atmosfera, ela experimentará uma explosão de poder espiritual dentro de si. Ela fica brava por Yan não ter lhe contado isso, e ele lhe diz que não é da conta dela saber disso. Xia diz que quer comer o galho da árvore imediatamente, mas Yan se recusa a deixá-la. Ele diz que ela está sempre confiando em atalhos e fugindo da prática. Ele a acusa de não se esforçar o suficiente, assim como os bilionários dizem aos trabalhadores com salário mínimo que trabalham para eles. Ela se irrita ao ouvir isso, e diz que está realmente trabalhando duro, e que Yan deve ser cego se não consegue ver isso. Ele considera as palavras dela meras desculpas, e a deixa de lado para sempre. Santong interrompe a briga deles, e diz a Yan para pensar com calma sobre sua escolha. Naquela noite, quando Yan se deita na cama, Liang lhe pergunta se ele pode esquecer o que aconteceu no passado, e deixar a garota desesperada comer um galho da árvore do pagode. Ele se recusa a fazer isso porque o poder da árvore foi o que levou a família deles à ruína. Indiretamente, Liang entende seu raciocínio, mas acha que talvez Xiao possa controlar a onda de poder. Ele confia nela, mas Yan não. Enquanto isso, Xia está sentada sozinha na beira da colina quando Santon a perturba. Ela o aceita como um terapeuta gratuito porque ele é parcialmente responsável por todos os seus problemas. Xia começou a duvidar de si mesma depois do que Yan disse antes, e acha que é realmente uma covarde. Santang tenta convencê-la de que ela está se esforçando muito, mas eles não têm tempo suficiente para obter os resultados da maneira antiga. Ela pergunta o que deve fazer,
e ele diz para decidir sozinha, pois a vida é dela. Ela fica mais deprimida ao ouvir isso, pensando que, se tivesse feito escolhas melhores, não estaria assim. Santong vai embora, e depois, Sad decide olhar a árvore sagrada do pagode. Ela encontra a etiqueta com o nome de Yan e do irmão, lembrando suas palavras duras, e decide. Shi, que não dá atenção a eles, rouba um galho da árvore sagrada do pagode. Ela começa a subir na árvore pensando em todos os fracassos de sua vida, que são basicamente 80% do tempo total que ela passou vivendo. No entanto, assim que chega a um galho, Tsusia Release começa a pensar que não se esforçou o suficiente e que está sempre contando com a ajuda dos outros. Ela decide descer da árvore sem roubar nada, e decide trabalhar duro sozinha para libertar seu espírito guardião. Yan, que estava observando tudo pela janela, fica feliz por ter feito a escolha certa. Depois disso, ele volta para seu quarto, mas de repente sente distúrbios em toda a Demon Street. Ele corre para fora, seguido por Liang, e até Santong chega lá. Eles percebem que um portal se abre no céu, e o homem da Crown que quer sequestrar Shi está lá com todos os seus robôs. Ele ordena que eles se infiltrem na Demon Street e levem a garota até ele a qualquer custo. Os robôs correm soltos pelas ruas e perseguem todos os idiotas que pensavam que a IA nunca poderia dominar a humanidade. Todos correm para salvar suas vidas, enquanto levam uma surra, e Xiaohu e Liang se perguntam como a coroa conseguiu abrir um portal no céu. Yan diz que isso não importa, convoca Xishu e diz a ele para fechar o portal. Liang também quer participar da ação, mas Yan diz a ele para ficar para trás e proteger Xia. Yan e Xishu vão para a área onde os robôs estão atacando as pessoas e os derrubam rapidamente. Os robôs não são páreo para Yan, e ele os atinge com o combo Stickman Legends, derrubando um grande número deles de uma só vez. Ele logo se aproxima do portal no céu, e ao olhar para dentro dele, descobre que a coroa se infiltrou na Demon Street, usando outra Hell Street. Quando ele está prestes a se aproximar do portal e destruí-lo, vê outro portal se abrir à distância. Yan está cercado por robôs, então ele diz a Shichu para ir até o segundo buraco e consertá-lo enquanto ele lida com esse. De volta à colina, Xia está preocupada com o fato de Yan estar em perigo e pede a Santong que o ajude. Mas Liang diz a ela que seu irmão é muito forte. Ele acha que Yan não terá nenhum problema para lidar com os intrusos, mesmo que haja 2 portais no céu. Ele dá azar ao dizer isso, e um terceiro portal se abre perto deles. Shi não pode mais deixar isso nas mãos de Yan e diz a Santan para se mostrar útil enquanto o empurra em direção ao terceiro portal. Quando Yan percebe o novo portal, ele decide usar todo o seu poder para acabar com as coisas rapidamente. Ele libera o selo de fogo em seu Jiangshuan para mandar os robôs que o atacam para longe. Em seguida, ele irrompe em chamas, lidando com todos os robôs de uma só vez, e desafia o chefe deles. O chefe percebe que não pode lutar contra ele, então envia mais robôs para baixo enquanto foge como um rato. Enquanto Yan, Shichiu e Santong lutam nas 3 frentes, Xia só pode se preocupar com eles. No entanto, Liang percebe um padrão na abertura dos portais e percebe que o próximo pode se abrir bem atrás da casa deles. Ele sobe no telhado e convoca seu espírito Mecha Liu Yu para montar uma armadilha para os inimigos quando eles chegarem. Sua previsão é tão boa que ele poderia ganhar o prêmio máximo em todas as ligas de Fantasy Sports. Um portal se abre bem ao lado de sua casa, e Lang comanda seu espírito para usar o ataque final e fazer chover trovões sobre eles. Ele ataca os robôs em sua base sem dar a eles a chance de entrar na Demon Street. Santong também terminou sua tarefa e está impressionado com as habilidades de Lan. Kichu também derrota os últimos robôs que restaram do seu lado, e Yan é o último a vencer a batalha. Xiaohu, que estava assistindo a tudo como uma decoração inútil, sente-se culpada por não ter podido ajudar. Quando Li Yan tenta confortá-la dizendo que eles continuarão a protegê-la mesmo no futuro, ela fica ainda mais deprimida. Ela não quer ser uma mulher fraca que precisa ser protegida por homens o tempo todo. Xia diz que ela é inútil, e Yeon chega bem a tempo de lhe dizer que ela está certa. Ele diz que ela era fraca demais para ficar no mundo humano e veio para a Demon Street, e mesmo sendo velha demais para aprender a comandar seu espírito, ela ainda está tentando. Ele a elogia, dizendo que, mesmo fraca e inútil, não desistiu. Mas, Xia, sendo mulher, não ouviu mais nada após ser chamada de velha por Yan. Soan Santan chega e comenta que o casal estranho está brigando de novo e ambos odeiam ter sido enviados juntos. Ele destaca que, apesar de derrotarem os intrusos, é claro que a coroa pode entrar na Demon Street quando quiser. Yan se pergunta como eles puderam usar outras ruas do inferno para entrar em seu território e o que os outros líderes estavam fazendo. Santon sai para investigar mais a fundo, mas assim que entra em um portão, descobre que a saída para o reino humano foi bloqueada. Enquanto isso, Lang também tem uma ideia, e acha que os portais estão em 4 direções cardeais, e parece que eles serão usados para realizar algum tipo de selo. Bem, ele deu azar de novo, e de repente, todos os 4 portais liberam um forte feixe de energia espiritual que se acumula bem em cima de Xia. O feixe viaja até o chão, e Yan reage rapidamente e salva Xia de ser atingido por ele. No entanto, isso não foi um ataque.
mas uma forma de enviar a arma oculta da coroa para o reino Rakshasa. Yan e Xia notam um monstro-lobo demoníaco com 3 cabeças na frente deles, e Shi-Chu avisa seu mestre que o monstro é realmente poderoso. O lobo parece realmente furioso e, enquanto ruge, Xia se molha. Ela pergunta como um monstro tão poderoso pode entrar na Demon Street, e Yan diz que não é nada demais. As barreiras que cercam as ruas do inferno não são tão difíceis de romper, e um monstro tão poderoso tem mais chance de fazer isso do que seres mais fracos. No entanto, Yan acha que o monstro é burro demais para invadir a Demon Street sozinho, e deve haver algum tipo de mentor por perto. O monstro corre para a cidade e ataca as pessoas. Todos fogem, mas uma garota escondida em um beco é descoberta. O monstro-lobo quase faz um lanche noturno, mas Yan chega e o enfrenta. O monstro tenta atacá-lo, mas Yan o expulsa e salva a garota. Ela lembra Yan de Hu, a garota de volume 0. Distraído, o monstro-lobo o ataca com um sopro de fogo. Felizmente, Feng Sochu o salva, e Yan diz à garota para fugir e se esconder. Xia, Wu e Liang estão assistindo a essa luta à distância, e Liang diz que seu irmão tem protegido a Demon Street desde o início, e é por isso que ele fica com raiva sempre que alguém tenta começar algo em seu território. No centro da cidade, Yan e Shavuchu estão lutando contra o monstro-lobo cuspidor de fogo. O lobo ataca Shi-Chu com fogo, mas ele bloqueia. Yan tenta atacar o lobo antes de outro sopro de fogo. Yan é um homem comum, enquanto o lobo tem 3 cabeças, tornando a batalha difícil. Durante a batalha, um espírito perde esperança e se torna maligno, atacando uma mulher indefesa. Yan percebe e segura o homem, permitindo que outros escapem. Enquanto isso, os ataques do lobo se tornam cada vez mais graves, empurrando os espíritos para o lado negro. Yan não permitirá que isso continue e cria um portal, pedindo a Ki-Chu que se prepare para o que está por vir. No campo de batalha, Yan provoca o cachorro, levando-o a entrar no portal. Chi-Chu os segue rapidamente, e então o portal se fecha atrás deles. Eles entram em um vasto deserto onde Yan e seu guardião têm a liberdade de usar seu poder sem restrições. Xi está feliz porque a Demon Street não será mais danificada, mas de repente, Liang sente um ataque vindo em direção a eles. Ele o desvia rapidamente antes de pedir que o atacante se mostre. O oficial da coroa se aproxima e se apresenta como Hale, a 9ª pessoa mais forte do grupo. Basta uma olhada nele para Lang perceber que ele não pode estar a menos de 500 quilômetros das escolas. Até mesmo Xia pode dizer que ele é o tipo de pessoa que faz propaganda LGBT nos livros escolares. E ela imediatamente odeia. Ele o protege. Hale afirma que está presente por causa de seu guardião e menciona que cruzou 4 ruas infernais. Durante sua fala, Liang o confronta, declarando que não permitirá que ninguém machuque Xia ou o local. Hale ri e comenta que superou 4 líderes mais poderosos que ele. Liang, mesmo tenso, não desiste e convoca Liu Yu novamente. Hale apenas zomba dele, dizendo que conhece o poder e as limitações de seu mecha. Ele sabe que Liu Yue pode usar seu ataque final apenas uma vez por dia, o que ele já fez. Ele ri, dizendo que a batalha é muito fácil para ele agora, e que não precisa se preocupar com nada. Por outro lado, Yan e Tachi-Chu estão prestes a atacar o lobo que os atacou primeiro. Chu-Chu intercepta o ataque com seu pirulito gigante e o afasta com um tapa, mas o lobo ainda o atinge com um bafo de fogo a queima-roupa. Chu-Chu continua mantendo o lobo ocupado, e dá a Yan o tempo necessário para realizar um ataque poderoso que o derruba. No entanto, esse ataque não causa muito dano ao lobo, provavelmente porque ele também é um monstro do elemento fogo. Mas Yan é burro demais para perceber isso. Ele ordena que Shi-Chu se junte a ele para que eles possam atacar o lobo dos 2 lados. E descobrir seu ponto fraco. Eles correm em direção ao lobo, com Yan na frente e Shi-Chu atrás. Mas de uma forma não pervertida. O lobo percebe que está sendo atacado e rapidamente ataca Shi-Chu, mas Yan o salva disparando um canhão de fogo contra o monstro. Ele se reúne com seu mestre e agradece por ele ter salvado sua pele, e juntos, eles se perguntam sobre o ponto fraco do monstro. Eles o atacam novamente, e Sejuchu distrai o monstro com o pirulito gigante, enquanto Yeon pula sobre ele e quebra um de seus dentes. Depois disso, eles se afastam e Segushu observa que o lobo não abriu os olhos nenhuma vez desde que começaram a lutar, mas ainda consegue rastrear seus movimentos com precisão. Yeon responde que deve ser porque o monstro deve ter a audição e o faro aguçados que a maioria dos cães possui. Shi-Chu lhe pergunta o que eles devem fazer agora, e ele responde que atraiu o monstro para esse deserto porque é uma dimensão especial que é o fim esquecido de todas as ruas do inferno. Há portais para todas as ruas do inferno, e Yan acha que o lobo não os cheirará se usarem esses portais para atacar. Ele ordena a Shi-Chu que atraia o lobo para a rua do inferno. Shi-Chu atrai o monstro e foge arrastando sua massa. O lobo o segue, e Yan o monta para prever seus movimentos. O lobo lança fogo em Shi-Chu, que desaparece em um portal.
Yan então ataca o lobo de cima antes de pular em um portal. Ele chega a outra rua infernal e atira no lobo de lá, mas ele se esquiva e foge. Yan e Shi-Chu o perseguem por mais dimensões do que o Doutor Estranho explorou em seu filme, lançando ataques surpresa contra ele. Eles finalmente o trazem de volta ao deserto, mas lá percebem que os ferimentos do lobo se curam sozinhos. Eles percebem que o lobo é, na verdade, um espírito guardião que pode curar seus ferimentos usando energia espiritual, e a única maneira de derrotá-lo é matar o espírito hospedeiro. Na Demon Street, Liang está em desvantagem contra Hale, e Sia aparece preocupada. Ele pede que ela se esconda, e ela obedece. Hale provoca Liang por ser fraco e pula no ar com seu mecha, atirando facas. Hale se esquiva rapidamente e aparece atrás de Liang antes que ele pisque. Liang se esquiva dele de alguma forma com a ajuda de seu mecha, mas ele sofreu muito dano para se mover. Hale lhe diz para entregar a garota inútil e ele poupará sua vida. Mas Liang não vai fazer isso. Ele avança em direção ao vilão bicha, mas leva uma surra de seu Kung Fu. Movimentos. Não vendo outra saída, ele diz a Sia para consumir as partes da árvore sagrada do pagode, para que ela possa liberar seu espírito guardião e lutar contra o vilão. Ela ouve e corre até a árvore, mas hesita, achando que Yan não ficará feliz e exigirá algo em troca. Liang diz à bruxa para se apressar, pois ser escrava de seu irmão é melhor do que ser cobaia de Hale. Xia entende e tira um pouco da casca da árvore sagrada. Ela a trata como chocolate proibido, e a sensação é tão ruim quanto da primeira vez que ela deu um "ah" para o tio. Entretanto, a casca da árvore sagrada teve êxito, e Sia ficou repleta de energia espiritual. O guardião dela absorve essa energia e finalmente se liberta. Sia solta um grito quando uma quantidade enorme de energia espiritual é liberada, iluminando por completo toda a Demon Street. Todos são atingidos pela poderosa onda de choque, e o guardião dela está descontrolado, e Sia acha que é por ficar acorrentado por muito tempo. Mas quando ele dispara lasers da boca, ela percebe que estão ferrados. De repente, uma bola de fogo atinge a cabeça do espírito, que fica mais agitado. Ele se vira para ver quem o atingiu, e sem encontrar ninguém, ataca a árvore sagrada. Seu laser faz a árvore explodir, e os fragmentos se juntam e formam um enorme raio no céu. Os moradores da Demon Street olham o raio, mas não por muito tempo, pois ele começa a sugá-los como um buraco negro. Eles são puxados para o pilar de luz e Sia grita: "O que está acontecendo?" Hale responde que a árvore sagrada era a fronteira entre o Ghost World e a Hell Street. Agora, os espíritos terão entrada direta no reino dos fantasmas, sem documentos. Ele diz que ambos os mundos sofrerão, e pede que Sia vá com ele se quiser viver. Ela, indecisa, olha para Liang, que está ocupado agarrado a uma rocha. Então percebe que Liang é um espírito, não humano, e vai até ele. Ele perde o controle e voa, mas ela segura sua mão no último momento. Ela promete protegê-lo, não importa quem seja. S.O. se pergunta onde está Yan quando precisam dele, mas ele está ocupado com o lobo de 3 cabeças. Com o fator de cura de Deadpool, ele diz a Shi-Chu para cercar o lobo com fogo para destruí-lo com seu ataque mais forte. O Spirit Knight obedece e cria um círculo de fogo. Yan lança seu canhão espiritual, mas o lobo desaparece quando o pilar de luz aparece no céu. Distância. Yan se pergunta o que está acontecendo e liga para Fu-Shu, mas descobre que ele não está por perto. Ele tenta voltar para casa com um portal, mas acaba chegando ao Reino Mortal. Ele pega outro portal e chega à versão chinesa da Pequena Sereia. Finalmente, ele percebe que o espaço está distorcido e perturbado, como meu ex-bêbado, e que não há como voltar para casa. Ele só deseja que seu irmão esteja seguro, que está se agarrando a Xia com todas as suas forças, para não ser sugado para o mundo dos fantasmas. Enquanto isso, o espírito do Berserk de Sia ainda não se acalmou, e Hale se aproxima dele para tentar colocá-lo do seu lado. No entanto, o espírito libera uma explosão de energia que o derruba, mas, como é um pervertido, ele gosta disso. De repente, Sia se agarra à pedra e tem de soltá-la. De alguma forma, ela continua segurando a mão de Liang, mas Hale vê sua chance e a derruba, fazendo-a voar também. Por outro lado, Yan pega um portal que o leva a uma sala coberta de talismãs e encontra Santong ajoelhado no chão. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo aqui quando a Demon Street está uma bagunça. No entanto, ao tocá-lo, Santong desmaia, e Yan percebe que ele esteve morto o tempo todo. Yan encontra algumas marcas estranhas sob os talismãs espalhados no chão, e as limpa para ver uma mensagem de Santong dizendo que ele foi emboscado e gravemente ferido. Ele escreve que a coroa não é o único poder que está desafiando a autoridade do Reino dos Fantasmas, porque um terceiro poder também se levantou.
Yan percebe que o Santong que ele viu nos últimos meses é um impostor, e imediatamente corre de volta para o portal de onde veio. De volta a Demon Street, Sia ainda não foi sugada para o reino dos fantasmas, porque agarrou o cabelo de Hale no último momento. Ele diz a ela para se soltar, mas quando ela não ouve, ele ataca Lian. Sia perde o controle sobre ele, e se esforça ao máximo para alcançá-lo enquanto ele é sugado pelo feixe, mas é inútil. No entanto, Yan chega para salvar o dia, agarra a mão do irmão e o puxa para mais perto, prometendo que nunca mais o deixará morrer. Xia chora ao ver isso, e Yan pergunta a Liang o que está acontecendo. Ele explica como não conseguiu lutar contra Hale, e pede a Xia que coma a casca da árvore sagrada, mas o espírito dela bagunçou tudo e explodiu a maldita árvore. Yan está furioso com ela, mas ele apenas pede que ela cuide de Liang enquanto ele se dirige para enfrentar o vilão esquisito. Hale ri dele enquanto declara que lhe mostrará o verdadeiro poder de um hospedeiro espiritual de alto nível, e convoca o lobo de 3 cabeças que era seu espírito. Ele usa uma técnica proibida, e se torna um com seu espírito. Mas Yeon apenas diz que será mais fácil derrotá-lo nessa forma. Hale o ataca imediatamente e o empurra para trás. Yan contra-ataca com um tiro de canhão espiritual, mas Hale o desvia para o espírito de Si, que fica furioso com ele, e usa seu canhão laser contra ele. Por sorte, Kyo chega bem a tempo de proteger seu mestre. Yan diz a ele para lidar com o espírito furioso, enquanto ele lida com a união profana de homem e animal. Xiuchu corre em direção ao espírito de Sia, bloqueando seu canhão laser e acertando-o com alguns golpes fortes, enquanto Hale ataca Yan com velocidade total. Ele simplesmente se esquiva dos ataques do lobisomem e até consegue empurrá-lo para trás. No entanto, Hale usa sua energia espiritual negra para atacá-lo, e mesmo depois de bloqueá-la, Yan é arremessado para o alto. Hale chega atrás dele instantaneamente e o derruba no chão, chamando-o de decepção. Mas isso foi um erro, pois as bandagens na perna de Yan começaram a se desenrolar, revelando um artefato antigo dele, usado para comandar seu segundo espírito guardião. Hale percebe que Yan é um humano especial, um corpo de guerreiro, que comanda mais de um espírito. Yan diz para relaxar, pois não lutará contra seu espírito, mas o convocou para lutar contra o Berserk ao fundo. Em sua deixa, o segundo espírito corre para ajudar Shichu, e Yan declara que agora ele pode lutar com toda a sua força. Ele ataca Hale e o mantém alerta enquanto seus espíritos estão batendo no espírito do mar de ambos os lados. O espírito furioso tenta mostrar alguns movimentos de Kung Fu para enfrentar os dois juntos, mas isso é inútil diante de 2 caras maiores e mais poderosos. Frustrado, ele dispara seu canhão laser para todos os lados, quase atingindo Yan. Aproveitando essa chance, Hale tenta atacá-lo, mas o segundo espírito de Yan vem em seu socorro e derruba o vilão híbrido no chão. Ele então lhe dá um soco com força total, e Hale fica tão assustado que se separa de seu espírito, e o espírito número 2 prende o lobo no chão e se prepara para cuidar do vilão. Mas então, Yan diz a ele para ir apoiar Shikyu, que está passando por um momento difícil. Ele obedece e vai embora. Yan se aproxima do aterrorizado Hale e diz que ele não tem chance, pois tem 7 espíritos guardiões. Hale se mija e monta no lobo para fugir. Sia diz a Yan para segui-lo, mas ele não tem energia para invocar 2 espíritos e perseguir alguém. Ele acha que controlar o espírito furioso de Sia será mais difícil do que esperava. Mas de repente, o falso Santong aparece. Ele envia os talismãs para o céu e convoca um espírito com um pote gigante. O espírito salta e coloca seu pote gigante sobre a viga do céu, cobrindo-a e impedindo a sucção de espíritos para o reino dos fantasmas. Xia pergunta a ele por que está tão atrasado, e Yan lhe diz que ele não é o verdadeiro Santong, mas o homem que o assassinou. O falso Santong apenas ri ao ser descoberto, mas não se importa porque já conseguiu o que queria por meio do destruição da árvore sagrada. Sia se sente culpada por ser usada no esquema do falso Santong, mas ele diz que ela deveria agradecer por ser útil. Ele revela que a árvore sagrada pode ser restaurada com partes de 3 outras árvores sagradas. Está prestes a ir, mas Yeon o impede. O falso Santong diz que ele não pode lutar após convocar 2 espíritos guardiões. De repente, o sol nasce e os raios atingem o espírito de Sia, expulsando a energia negra. Ele colapsa, virando um espírito normal. Sia se aproxima nervosa, mas se assusta quando ele se levanta. O espírito a acaricia gentilmente, dizendo que ela lembra alguém. Sia não entende. Ela olha para Yan, que tenta se levantar, e pede ao espírito o elixir do renascimento. O espírito diz que levou milhares de anos para criar o elixir, mas já o deu a alguém anos atrás. Santong não se interessa, pois o espírito não tem mais o elixir, e diz Xiao antes de sair. Yan resmunga por ajudar Sia em vão, e só pode pedir desculpas a Liang, que não pode ser revivido. Ele sorri e diz que é bom, pois sem o elixir, a coroa não a perseguirá,
e ela poderá voltar para casa e viver normalmente. Entretanto, Xia se recusa a fazer isso e declara que consertará a árvore sagrada do pagode porque foi seu espírito guardião que a destruiu. Ela pede desculpas aos irmãos e, em seguida, seu espírito declara que sempre ficará ao seu lado e a protegerá. Ela pergunta o nome dele e ele responde que se chama Li Xuanyuan. Mais tarde à noite, Yan e Liang ficam sentados no telhado conversando sobre como Xia realmente planeja consertar a árvore do pagode sagrado. Liang pede ao irmão que vá com ela enquanto ele protege a Rua dos Demônios. Yan se recusa, lembrando o passado. Lian o convence a explorar com Xia, pois há perigos maiores no futuro. Na manhã seguinte, Xia se prepara para partir e encontra Yan com uma armadura engraçada. Ela ri e pergunta se ele planeja fazer cosplay. Ele responde que é uma armadura psíquica dos espíritos guardiões para se esconder no inferno. Diz a Xia para criar uma armadura também. Ela pede ao espírito, que obedece, e cria uma armadura especial. Antes disso, as roupas de Xia explodem, dando aos irmãos virgens uma visão inesquecível. Xiao está furiosa com seu espírito por ter sido tão desconsiderado, e ele se desculpa porque pensou que ela era um menino, já que ela é muito plana. Ela se afasta amuada, e Yan diz ao irmão que ele também vai embora agora. Antes de ir embora, ele lhe entrega o colar que é a carteira de identidade do líder. Liang diz que ele é um espírito, e que de acordo com as regras do mundo fantasma, ele não pode se tornar um líder. Yan não se importa com regras, e coloca o colar em volta dele, dizendo-lhe que agora ele é o homem da casa. Ele sai com Xia, mas para abruptamente, e corre de volta para Liang, que estende o dedo para ele. Yan o segura gentilmente com toda a sua mão. Ele se lembra de todas as vezes em que segurou o dedo de seu irmão mais velho, e se sente estranho por ter crescido muito mais e ser mais velho do que ele agora. Yan diz a Liang para esperar por ele, e parte em sua jornada com Xia. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!